E aí, pessoal, hoje estamos aqui com o Thiago do IFBA. Thiago é um estudante do terceiro ano de edificações e hoje a gente vai saber um pouco mais da jornada empreendedora e de estudos dele. Então, Thiago, se apresenta aí. Opa, e aí galera, tudo bem? Sou o Thiago, aluno do terceiro ano de edificações, como o Lucas falou. Estudo no Instituto Federal desde 2020, quando começou a pandemia. A gente acabou parando aquele ano, não foi mais, voltamos depois. E tenho 18 anos e comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a me interar mais, principalmente por causa de Lucas, com algumas coisas, alguns comentários mais. E também essa jornada acadêmica começou bem ano passado, quando eu estava no segundo ano. Sim, é um negócio interessante, né? Como as coisas vão se encaixando. Tipo assim, eu passei a empreender dentro do colégio por conta de um estudante que é do IFBA, só que do IFBA Camaçari. Eu vi um stories, uma publicação dele, e aí eu falei, puxa, coisa interessante, né? Eu comecei a pesquisar mais, comecei a descobrir esse mundo, vi o pessoal lá do Medalhei, vi a galera criando business assim do nada, sabe? E aí eu me interessei bastante por toda essa área. E isso começou lá em 2020 mesmo para tentar empreender dentro do colégio. Mas a minha jornada empreendedora vem bem antes disso. Toda a minha família é empreendedora, né? Minha mãe, ela vende roupas. Meu pai trabalha de dentro de uma oficina de caminhão. São empreendedores ambos. E tudo isso é muito interessante. E fala um pouco sobre você, Thiago. Qual é o seu background, assim, tipo, de onde você veio? Qual é o que é que seus pais fazem? Como é tudo isso aí? Pô, que massa, Lucas. É, a minha história vem, tipo assim, minha avó era professora, então eu tenho uma linhagem, assim, uma família de professores que sempre me incentivaram muito. Como eu vim de cidade pequena, eu tive acesso a uma educação até de qualidade para minha cidade. Com isso, eu senti a necessidade de um desafio maior, de me colocar mais à prova, por causa que minha mãe ela é mestre em urbanismo, fez a faculdade de urbanismo, né? Minha mãe trabalha nessa área e meu pai é. Diga que ele seja um. Poxa, esqueci a palavra agora. Mas um encarregado de obras, geralmente, para inspetor de solda. E com isso eu acabei sempre sabendo um pouco mais sobre esse mundo de obras em si. Com isso, é, Show. com isso eu comecei a ter uma séria. Ter, tipo. ahn, O interesse, né, pela área, tipo, um grande interesse pela área. Desde pequeno já recebi brinquedos de construção e tudo mais. E fui trilhando esse caminho para pensar em fazer a faculdade de engenharia civil. Aí, como meio caminho andado, eu acabei escolhendo o curso de edificações do IFBA, né? Mas minha história também não se resume só ao IFBA e só ao estudo. Eu, com 7 anos de idade, entrei no Karatê. porra, que massa. Acho que uma parte é bem importante da minha vida. Que eu comecei a criar mais autocontrole, criar mais um senso de respeito, um senso de hierarquia maior, ter uma disciplina maior também. Eu acho que isso ajudou muito na minha vida. E com 14 anos eu fiz o exame para faixa preta de karatê, passei. Com 15 anos recebi a minha faixa na cerimônia e participei já de alguns campeonatos, inclusive campeonatos brasileiros de karatê. Então eu acho que essa modalidade de esporte me ajudou bastante a criar um senso de competitividade, mas só que sem tirar minha essência e humildade, sabe? Então eu acho que foi um grande fator na minha vida o karatê. Cara, totalmente, velho. Então a gente tem aqui um faixa preta em karatê. Incrível isso, velho. Você falou que você começou a competir, inclusive em escala nacional. Você pode contar um pouquinho do que você já ganhou, o que você fez e as coisas que você já experienciou? A gente, você sabe, né, que a gente tem várias pessoas lá no IFBA que engajam nessa pegada mais atlética, inclusive eu mesmo. E você poderia falar um pouco mais sobre essa jornada sua? Sim, claro, eu acho massa, real. Até que o pessoal foi até pro GIFBA, né? Tava acompanhando a trajetória da equipe de vôlei, tanto masculina como feminina, participando de alguns treinos assim de intruso, porque é outro esporte que eu adoro.
Mas meus feitos no karatê, não sei se são tantos assim comparados ao pessoal, mas eu comecei a competir sendo faixa marrom com cerca de 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Minha primeira medalha foi no Campeonato Baiano de Karatê. Eu fui terceiro lugar. Depois disso, competi em outros campeonatos, como a Denilson Caribé. Fui medalha de bronze também, terceiro lugar. E eu fiz a seletiva no mesmo ano que eu comecei a competir para fazer parte da seleção baiana, por causa que a nossa academia ela tem um bom histórico de luta, de ir para as competições e ganhar várias medalhas no karatê. Tem uma boa equipe. Aí com isso, os meus amigos daqui começaram a falar: bora, bora, bora. Nessa empolgação toda eu fui, acabei sendo selecionado para fazer parte da seleção baiana. E logo um ano depois de ter começado a competir, fui para minha primeira competição do brasileiro, do Campeonato Brasileiro de Karatê. Aonde a primeira luta eu acabei não conseguindo a classificatória para a final, porque o Campeonato Brasileiro é dividido em duas etapas. Uma que é a classificatória, que acontece em 5 regiões do Brasil, nas 5 regiões do Brasil em 5 etapas diferentes, e um que é a grande final. Não conseguindo a classificatória para a final, eu acabei não desistindo. Outra coisa que eu acho que o Karatê também me ajudou bastante. E eu fui pra. Isso foi em Recife. Sim, Recife. Depois participei em Porto Velho em Rondônia. E lá eu consegui me classificar com medalha de ouro para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Acabei não conseguindo medalhar na final, né? Mas eu não desisti. Fui de novo. Agora já mais velho, porque como eu tinha 13 anos, foi mais ou menos quando a pandemia veio, parou de ter as competições. Aí eu voltei a competir quando liberou, o Estado liberou voltar às competições e o cenário nacional também permitiu. E já mais em 2021 para 2022, onde eu consegui me consagrar campeão baiano de karatê. Fui também campeão da Taça Denilson de karatê. E alguns campeonatos pequenos, intermunicipais, também fui campeão. Totalizando, se eu não me engano, 7 medalhas de ouro que eu tenho hoje. E 3 medalhas de bronze e 2 medalhas de prata. Mas é uma coisa legal, uma coisa legal. Caramba, cara. Então você realmente. É que nem você disse no início, você é bem humilde, porque tanta medalha assim nas costas e ainda acha que, não, pá, galera, isso, aquilo. Pô, que massa, velho. Que massa de verdade. Sim. Pessoal do IFBA que tiver interesse aí em coisas de esporte, principalmente karatê e demais esportes, pode falar com o Thiagão aqui, que ele manja bastante dessas coisas. Como ele acabou de falar, né? O cara medalhou em várias modalidades aí, bronze, prata e ouro. Então vocês podem falar com ele. E, Thiago, conta um pouquinho sobre a sua, assim, jornada acadêmica no sentido de estudo. Como é que é a sua rotina? O que é que você faz? A galera hoje do primeiro ano entra muito com essa dúvida, né? A galera sempre pergunta, tá muito corrido o IFBA, como é que vocês fazem para colocar tudo aí na sua rotina e dar tudo certo e tal? E tem gente que estagia também, eu estagiei 2 anos da minha vida, então tô ligado como é a correria. Conta um pouquinho aí como é que você estuda, como é que é tudo isso aí. Conciliar treino, estágio, estudo realmente é bem difícil. Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, são dois na real que eu queria passar. O primeiro é que deixe tudo organizado e faça tudo com mais antecedência possível. Ou seja, você deu o assunto hoje, chega em casa, dê uma revisada, vá pensando, e principalmente o pessoal às vezes acha que é zoeira minha, mas converse. Mesmo que a pessoa não saiba nada, converse com qualquer pessoa sobre o assunto. Tipo, chegue pra sua mãe de noite, assim, chegue pro seu pai, chegue pro seu irmão que tiver, pro seu primo, e comece a conversar, poxa, sabe o que eu aprendi hoje na escola? E vai. E a outra coisa é estabelecer prioridades. Ou seja, não necessariamente a sua matéria mais difícil, se você sente mais dificuldade, tem que ser sua prioridade. Às vezes você precisa dar aquela prioridade para as matérias que realmente estão mais atarefadas.
Porque a gente tem a realidade do IFBA é que, assim, tem professores que passam muitas atividades e outros que não passam tantas. E o importante é sempre fazer as com nota. Eu sempre coloquei as atividades com nota avaliativas como prioridade. E as outras para gravar o próprio conteúdo e estudar mais eu deixava um pouco mais de lado para quando eu tivesse um pouco mais de tempo livre. Sim. E galera, ouçam aí o conselho dele que o coeficiente de rendimento dele entre as turmas do terceiro ano de edificações, ele tá no terceiro lugar, para vocês terem uma noção. São mais de 45 alunos entre as duas turmas e ele está no terceiro lugar dessa lista. Então, qualquer dica desse cara aí é muito valiosa. Thiago, Que outra nada, dúvida. né? Ah, experiência. Outra dúvida é setores do IFBA. Bom, a gente gostaria de falar qual é a sua experiência, aluno já com quase 4 anos, né, no IFBA, contando com a pandemia. Qual é a sua experiência, assim, de suporte do IFBA? Você já participou de alguma sessão com a psicóloga? Você já foi atendido pelo PAI? Algum desses setores aí? O que é que você acha disso aí? Olha, eu acho os setores do IFBA até bem organizados. Às vezes só por conta de sobrecarga, porque eu acho que tem muitas pessoas precisando, acaba sendo um pouco demorado por causa até da burocracia necessária. Mas eu acho que tem uma qualidade muito boa. Eu nunca precisei muito ir para esses programas, na verdade eu nem fui para uma sessão com psicólogo e tudo mais, porque como eu sempre tive a possibilidade de conversar muito bem com os meus pais, e eu acho que foi outro ponto importante da minha vida, é ter essa ótima relação que eu tenho com meus pais. Eu sempre tive esse ponto de vista de tipo, poxa, se eu não tô precisando muito agora, por que eu vou lá ocupar o lugar de alguém que pode estar precisando, sabe? Sim. Mas assim, dos meus colegas, dos meus amigos que vão, que eu não vou citar nomes, né? Que precisam desses auxílios, desse suporte, eles falam que é muito bom e muito e necessário. Então, assim, tenho só a agradecer ao IFBA por estar ajudando esses meus colegas que estão precisando, dos meus amigos que realmente estão necessitando disso. Mas sobre outros setores também, eu acho que os setores acadêmicos e de pesquisa, setores de pesquisa e de extensão, eu acho que também para quem consegue entrar, para quem consegue chegar lá, é maravilhoso. E como conseguir chegar lá? Faça amizade com professores, simplesmente. Se você conseguir fazer amizade com professores que estão lá dentro, tá lindo, maravilhoso. Professores, cara. Primeiro, gente, queria deixar um aviso aqui. Alunos do primeiro ano que tiverem dúvidas sobre o que é que tem no IFBA, que é muita coisa, galera. Eu só vim descobrir. Eu acho que eu nem descobri tudo ainda, mas eu só vim descobrir a partir desse ano. Podem procurar aí qualquer líder de turma ou o pessoal do Grêmio, beleza? Eles estão disponíveis aí. E aqueles que quiserem fazer uma sessão com a psicólogo, ou entrar no PAI, ou então falar até com a nutricionista, qualquer um desses setores do IFBA, vocês podem ir diretamente lá na COTEP, que elas vão marcar para vocês, sem problemas, beleza? Tiagão, outra dúvida. Você falou aí de professores, cara. Uma parada polêmica. Qual é a sua matéria predileta e por É quê? bem polêmica. Demais. E aí, qual é a sua matéria favorita? Qual é o seu professor favorito e por quê? Nossa, eu acho que assim, de matéria favorita, eu vou apelar para exatas. Eu sempre gostei muito desde pequeno de matemática, física, química. E hoje, com as disciplinas técnicas, eu tô cada vez me encantando mais. Admito que nunca fui muito chegado à história, mas com os professores, com o quarteto, né? Dos professores de Wallace, Valkyria, Roseli, Martinho, eu comecei a gostar muito dessa área também. Mas em termos de matéria favorita, acho que hoje é resistência dos materiais. Resistência dos Por materiais. quê? Beleza. A matéria dada por Márcio. Por quê? Porque simplesmente é a matéria mais desafiadora do que, pelo menos que eu vejo, do terceiro ano. Meu professor favorito. Nossa, vai gerar muitas rixas entre os professores. Não sei se eu consigo dizer um, sabe? É muito difícil dizer apenas um. Não, sem problema, pode falar aí, Mas, quanto você quiser. é, eu adorei o Wallace.
O Wallace, pra mim, foi um dos melhores professores de história que eu já tive. Junto com o Prodai também, que Prodai é simplesmente perfeita, maravilhosa. Show. E sobre os professores de matemática, eu gostei bastante de ter aula com o João Dantas, porque ele foi um professor que me fez sentar na cadeira e estudar matemática, já que no ensino fundamental eu conseguia passar sem muitas dificuldades, estudando na véspera. E às vezes nem estudando para a prova eu conseguia passar tranquilamente. Mas com o professor João Dantas realmente foi uns anos turbulentos, pois precisava mesmo estudar. Eu Thaís, te por entendo, causa. velho. A gente que Eu foi te entendo. aluno, a gente sabe. A gente sabe, é. Mas eu também gosto muito do João Dantas, essa brincadeira. Pra mim, assim, se eu fosse colocar o top 3 dos professores, ele também estaria lá. Uhum, sim, sim. Eu adoro Thaís por causa, sei lá, do jeito dela, sabe? Ela é simplesmente incrível. Quem não teve oportunidade de ter uma aula com Thaís, invada qualquer sala se não tiver e vá assistir uma aula dela, porque é fenomenal. Eu acho que também, assim, eu tenho que agradecer muito também a professora Manuel, porque a Manuel e Domingos também, um ex-professor, acabou sendo transferido de campus, foi para o campus de Simões Filhos. Essa dupla de professores, tanto Emanuel como Domingos, foram os dois que mais me influenciaram e me incentivaram a ir para essa área acadêmica Uhum. e começar a pesquisar, fazer pesquisa e escrever até um artigo. Ah, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Deixa eu te perguntar, eu lembro que Uhum. Domingos, eu tive aula com ele também. Ele é de que país mesmo, velho? É Portugal, Espanha, onde é mesmo? Que ele não é nacional Não, ele é brasileiro. peruano, na real. Ele é Peruano, peruano. isso, É, peruano. ele, ele veio do Peru, foi para Goiás e de Goiás veio para Bahia. Pronto, peguei. Total. Essa foi a trajetória de Domingos, que foi com o meu orientador do projeto de pesquisa. O pessoal do primeiro e segundo ano aí não teve a oportunidade de ter aula com Domingos, mas era um professor super divertido. A gente teve a primeira aula com ele, eu lembro que foi ainda no remoto. Você lembra quando teve o período Sim, remoto sim, e no tal? AEMP. No Sim, AEMP, foi no ensino emergencial. sim. Cara, foi assim, era incrível o que ele explicava. A gente dava mais risada, saca? Na aula dele. E ele Aham. conseguia ensinar de uma maneira descontraída. Pra quem não sabe, né, a matéria dele era sobre os materiais. A gente aprendeu basicamente sobre cimento e tal. E ele falava de uma maneira Matéria, tão acho que eu estudei os descontraída. dois. Isso. Ele falava de uma maneira tão descontraída que tornava uma aula legal, sabe? Então, felizmente, vocês não vão ter a oportunidade de ter uma aula ministrada pelo professor Domingos, mas fica aí a história do professor. E obrigado, Domingos, se você estiver ouvindo isso daí. Muito obrigado de verdade. Valeu, professor. E com as aulas de portunhol, né? Sim, sim. Era muito legal. Era muito massa. Não era nem um português exato, nem um espanhol exato, que fazia a gente voar e aprender um pouco mais a língua espanhola. Era uma mistura. Cara, deixa eu te perguntar, você falou de Emanuel, e para quem não sabe, gente, a gente tem um centro de empreendedorismo no campus. O professor Emanuel, professor de Química do primeiro e segundo ano, ele está responsável, ele trabalha junto com outros 3 alunos, e para quem tiver interesse, que quiser desenvolver uma startup ou algum negócio dentro do campus, pode falar com o Emanuel, ele é responsável por isso, beleza? Thiago vai falar um pouco mais sobre a experiência dele com o Emanuel, porque o Thiago também é um empreendedor. E aí, Thiago, joga aí, como é assim sua experiência? Como foi sua experiência com o professor Emanuel? O professor Manuel foi o cara que realmente abriu meus olhos para química, para fazer eu gostar mais do que eu já gostava. E eu acho que o jeito dele passar, ensinar, me encantou e o tanto de coisas que ele sabe. Você pode chegar perguntando, sei lá, quase qualquer coisa para ele, ele vai saber responder. E se ele não souber responder na hora, ele vai pesquisar e vai achar uma resposta para conseguir te responder. E assim, pô, Uhum. Emanuel, ele também não só faz parte como o Lucas falou, do empreendedorismo lá do IFBA, mas também ele, se eu não me engano, ainda é coordenador de extensão, não é? Sim, exatamente. Uhum. Ele é coordenador de extensão. Ele é um monte de coisa dentro do É, IFBA. ele é Mas sim, muita coisa no IFBA. Então, até qualquer outra dúvida externa, você consegue perguntar para ele sobre dentro do IFBA, sobre o sistema do IFBA, sabe? Você consegue perguntar. exatamente.
E se você não for aluno e quiser falar com o Manuel, tá totalmente de boa. Se você não encontrar ele aí pelos corredores, só procurar, chama o Thiago ou qualquer outro aluno dele e pede o contato, que ele está super aberto para tirar dúvidas e qualquer outro tipo de coisa, tá? Uhum, sim, sim, sim. Totalmente. Agora, só trazendo aqui, tema do podcast, empreendedorismo, Thiago. Qual é a sua visão para o futuro? Você quer empreender? Você planeja fazer algum empreendimento dentro do IFBA? Como você planeja fazer isso? Minha visão para o futuro. É um ponto bem, bem importante, acho que ainda mais para a gente que está agora na véspera de Enem, né? Essa tensão do que a gente vai ser e sobre as pessoas perguntando pra gente o que vocês querem ser, o que vocês vão fazer no futuro, o que vai ser, como vai ser essa vida adulta. Eu acho que, pra mim, eu tenho uma visão muito clara de que eu quero seguir na área acadêmica, seguindo, fazendo, cursando engenharia civil, fazendo mestrado, doutorado na área, mas visando essa parte de empreendedor, eu também tenho uma vontade de abrir uma empresa de engenharia civil. E com isso, E, eu já gosto bastante dessa ideia e tal. Tava analisando para a gente tentar fazer isso no IFBA, mas como uma empresa júnior. Para quem não conhece, pesquisa um pouco mais sobre o assunto. Até o próprio Lucas vai saber explicar melhor do que eu o que seria uma empresa júnior. Mas só que, por conta da burocracia, a gente pode até tentar entrar nesse ramo de fazer empresa júnior, mas vai ter uma missão para vocês continuarem segundos, primeiros anos e pessoas que virão, alunos que virão na frente. E com. pô, galera, assim, infelizmente, né, tem a questão da burocracia que panca muito a relação de criar uma empresa júnior dentro de uma instituição. E o Thiago fala no quesito de deixar para vocês, porque a gente já, pô, terceiro ano, finalizando, o tempo não vai bater, entendeu? A gente vai sair do IFBA antes de sequer ter terminado a inscrição, a submissão e a abertura dessa empresa júnior. Uhum, Então, neste caso, para quem começar a empresa júnior, é da instituição a empresa ficaria para a instituição, no sentido de que as próximas gerações que iriam compor a empresa e tocar aí a empresa à frente. Mas a gente continua a luta, sim. Todo o setor de empreendedorismo, todas as pessoas empreendedoras do campus lutam por uma desburocratização do sistema, por assim dizer. Sacou? Vai lá, uhum, Tiagão. uhum. É. E sobre também sobre esse adendo, não é querendo desincentivar a gente, não, né, Lucas? A gente tá aí colado, a gente quer proporcionar novos desenvolvimentos, quer fomentar o campus, quer mexer, quer fazer isso daí, mas a gente também quer chamar vocês para participarem disso, todo mundo, todos os estudantes, e que tomara que isso chegue a outros campos também, né? Essa proposta do podcast e incentivar outros alunos também a fazerem empresas júniores e vários assuntos relacionados ao empreendedorismo. Exatamente. Porque às vezes a gente tem muitas ideias, a gente tem muitos desejos, só que só falta ter um local e alguém para dar aquele empurrãozinho, sabe? E eu não tive isso. Infelizmente, eu, no meu início da minha jornada dentro do campus, eu comecei sozinho, fui correndo atrás, e agora que eu já consegui algumas coisas, estou longe de estar satisfeito com algo, então eu vou tentar manter um local assim agradável para os novos empreendedores. Eu, claro, junto com o Thiago e todas as pessoas referência no campus. A gente tem vários estudantes, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem uma estudante chamada Raíssa. Cara, que mina incrível. Você conhece a Raíssa, ô, Thiago? Sim, claro, claro. Mas qual das raízes? A Raíssa da minha sala? Sim, aquela que foi para os Estados Unidos, Pronto, ela mesma. Fez a perfeito. simulação da ONU. Uhum. Conheço demais. Raíssa, ela tem um sonho de fazer relações internacionais. E o IFBA está Cara, ela proporcionando super merece. várias oportunidades e eu acho incrível isso. Eu já tive várias oportunidades de conversar com a Raíssa, de fazer provas, inclusive, juntos. E ela é de uma genialidade, assim, de um debate político, uma organização excepcional. Exatamente. Ela consegue juntar escola com debates, com tudo da vida dela de uma maneira incrível. Então, fica o nome da Raíssa, gente, para quem quiser também, quem tem interesse em relações internacionais, ela é referência nisso, tá bom? Sim. E aí ela pode ajudar vocês com toda essa jornada. Ela tá recentemente, né, Thiago, aplicando para os Estados Unidos. Para quem tiver interesse aí, fala com ela, que ela manja de Uhum. tudo. Agora só não quero entrar em um debate com ela, porque senão vocês vão perder fácil. Com certeza. Teve atividade de sociologia, né? Que era montar partidos políticos e fazer um debate entre os partidos. E com certeza meu debate mais difícil foi com o Raíssa.
Era sério? Sério, sério, real, real. Ela consegue organizar as palavras e falar de uma forma que até eu tava querendo sair do meu partido e voltar no partido dela. Pô, pior que eu boto fé. A gente fez uma viagem pra Salvador, a gente foi fazer uma prova juntos. E, tipo assim, ela consegue facilmente convencer qualquer uma a fazer qualquer coisa, sabe? Uhum. Tipo, não, bora fazer isso aqui. Aí ela, não, isso e isso por conta disso. Aí você, ah, tá bom, ok. Tipo, é muito fácil. Parece um superpoder, E pode até ser, né? Um superpoder que a gente não conheça, vai que ela é de outro planeta. né? Com certeza. Raíssa, fica aí o convite. Vem aqui pro podcast pra gente trocar uma ideia, beleza? Então, Thiago, mais uma pergunta. Ah, essa empresa júnior que você vislumbra, assim, como você acha que ela deveria ser? Tipo assim, você pretende fazer uma sociedade? O que exatamente você gostaria de fazer nessa empresa júnior? Porque a gente tem várias pessoas dentro do nosso campus. Tem um colega meu chamado Jackson, que ele manja de designer, de tudo. Canva, ele faz projetos de casa. Ele estava até em contato com o professor Borja. Para quem não conhece aí, galera do primeiro ano, o professor Borja, ele ensina o terceiro e o quarto ano. Ele é um professor essencial. E ele estava conversando com o professor para ver uma vaga de estágio, para ver algo para ele, porque ele manja muito de design, de fazer plantas de casas e tudo mais. Como você planeja, Thiago, trazer essa empresa júnior para dentro do campus do IFBA e proporcionar oportunidade para essas pessoas? Sim, sim, querido Jackson, um abraço aí pra ele. Como eu imagino que seja essa empresa, tem um estilo de sociedade para não existir uma hierarquia muito padronizada e não ter também nenhum tipo de desvios de ideias e de concepções. E seja um lugar aberto para todos. Basta você ter uma ideia na mão, uma conscientização de trabalho em grupo, uma responsabilidade, um senso de responsabilidade bom, chegar e trabalhar sério. Com isso, a empresa Júnior iria abrir oportunidades para tanto como Jackson, que quer procurar um estágio fora, já poderia empreender ali dentro da própria empresa, do próprio IFBA, e estagiar. Teria até que ver isso com o professor Emanuel, se daria para fazer um estágio dentro do IFBA e contar como estágio obrigatório, pois quem não sabe, o IFBA conta com estágio obrigatório. Ou faz o Sim, TCC ou faz o estágio. exatamente, para se formar no quarto ano, né? Os alunos Exatamente, do primeiro ano exatamente. provavelmente não sabem disso ainda, mas quando a gente finaliza o terceiro ano, que a gente entra no quarto ano, a gente tem apenas matérias técnicas que os do ensino médio podem vir, mas normalmente são apenas as matérias técnicas e o estágio. Exato, exato. Então, se o IFBA oferecesse esse próprio estágio, seria incrível, porque a gente não ia ter o trabalho de procurar uma empresa para estagiar e tudo mais. A gente pode trazer, se vocês quiserem, galera, alguém do quarto ano para falar um pouco mais sobre isso em detalhes, mas sim, é isso aí. Exatamente. E eu acho que se isso desse essa ideia para ir, traria várias visões e conscientizações diferentes, sabe? Pontos de vistas maravilhosos para fazer debates e conseguir fazer trabalhos. Mas quais são esses trabalhos? Pode ser tanto no ramo de edificações, que eu vou falar um pouquinho mais, por causa que é meu curso. Tenho um pouquinho mais de noção do que fazer e do que não fazer. Então, executar projetos de até 80 metros quadrados. Para quem não sabe, um técnico de edificações só pode assinar até 80 metros quadrados. Fazer projetos arquitetônicos, projetos de casa, N projetos. Desenvolvimento de pesquisa também, pois a gente sabe que o cenário brasileiro de pesquisa anda um pouquinho fraco no âmbito educacional mais novo. Pessoas mais novas estão com muita dificuldade de conseguir mandar projetos. Mas por que isso? Porque na maioria das vezes não é nem incentivado. Em escolas normais, escolas mais tradicionais, e escolas públicas a gente nem fala, né? No cenário de escolas estaduais, que a gente sabe como é a educação brasileira nesse quesito. E também o pessoal que chega na faculdade já não chega com a base que o IFBA tem, que o IFBA já lança a gente para a faculdade. Então já chegam precisando entrar nesse processo todo, saber de tudo, ainda que tudo é coisa nova. E como aqui a gente pode pegar essa coisa nova já mais cedo, a gente já chega até com um certo avanço, né? E, Sim, e por isso fomentar. Então a minha grande ideia é isso. Jogar os nomes
de pessoas que são incríveis, que podem ser, que têm um grande potencial pela frente, mas que talvez não desenvolvam tanto por causa das oportunidades, que às vezes faltam. Mas essa seria uma das grandes visões de uma empresa júnior. Cara, que ideia incrível, velho. Ideia incrível demais, cara. Sem resenha, tipo assim, eu acho que é super essencial no IFBA. Já deveria ter, saca? Uhum. Mas ainda não tem, então a gente tem que fazer acontecer, né? Eu sempre tenho essa filosofia aqui. Então, galera, Thiago, muito obrigado. Eu queria só te fazer uma pergunta. Recentemente a gente teve a apresentação do filme dos Calouros. E aí, o que é que você achou de tudo isso? A galera tem potencial? Nossa, demais, demais. Realmente, eu gosto muito de filme, sou até um pouco cinéfilo. E assim, eu falo como nós, alunos do terceiro ano, que a gente tá um pouquinho enrascado quando chegar o Novembro Negro, que é um evento do campus, que a gente precisa apresentar os assuntos com grande nível de criatividade. E o primeiro ano veio mostrando que criatividade eles têm de sobra. E também, pelo visto, disposição para fazer coisas muito bem feitas. Eu fiquei impressionado com os filmes, achei filmes excelentes. Filmes que passam mensagens muito boas, como Vidas Efêmeras, passa uma mensagem da utilização de drogas por crianças e adolescentes. Também com filmes com grande potencial de plot twist, seria O Presente. Não vou dar spoilers, mas o nome já é um grande plot twist. Depois a gente bem poderia disponibilizar isso no IFBA, né? Deixar lá certinho o link dos filmes, para quem quiser assistir ir lá, porque estão muito bons. E também sobre É inclusão, ideia. né, com o Calouros? mundo de Lana, que eu acho que foi extremamente essencial esse filme para mostrar como seria mais ou menos a vida de um autista dentro de um campus e como não é uma pessoa externa e extra que seja totalmente diferente da gente. Não, as pessoas sentem, um autista também sente como a gente, também pensa como a gente, tudo mais. Só tem alguns pequenos detalhes que a gente precisa dar mais atenção, mais ênfase. Mas eu acho que colocar eles como humanos, humanizar eles, seria uma parte bem importante, que foi o que o mundo de Lana quis trazer. Ideia. Calouros, vocês falem com os professores, Calouros. Disponibilizem esses filmes, deixa lá. Tem como colocar no site do IFBA oficial, para deixar para todos os campos verem. É um negócio muito interessante, porque quem sabe, né? Quem sabe? Tem uma história, velho, que não sei se você já ouviu, mas tinha um campo aqui no IFBA, não lembro qual é, mas tinha um campus aqui no IFBA que um dos alunos, ele postou um vídeo jogando, saca? Uhum. Jogando futebol, jogando, praticando esporte. E um dos olheiros americanos viu ele praticando esporte, viu um vídeo dele praticando esporte no site do IFBA, foi alguém que mandou pra ele, e ele foi convidado a fazer faculdade lá fora, com a bolsa atlética e tudo mais. Claro que ele teve que fazer as demais coisas, né? Uhum. Verificar outras coisas, mas olha que oportunidade Mesmo incrível, né? assim, é uma Só por oportunidade ter absurda. postado. Uhum. Exatamente. Tiago, obrigado. Hoje foi o primeiro episódio do nosso podcast do IFBA, galera, o Pode Empreender. Então, a gente fica aqui disponível para todos os empreendedores do campus que quiserem vir aqui dar uma palhinha sobre como é a vida de vocês, o que é que a gente está fazendo dentro do campus IFBA, para os calouros e para toda a comunidade do IFBA. Fiquem à vontade, só mandar uma mensagem aí para mim. E o contato do Thiago vai estar aí embaixo, tá? Então vocês podem acessar, conversar com ele. Ele está super aberto, né, não, Com Thiago? certeza. E é isso, gente. Ó, Lucas, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, por ter me chamado para fazer parte do primeiro episódio, né? Do Pode Empreender. Eu achei o nome sensacional. E sucesso, cara, sucesso. Aproveitem muito esse podcast, que vai ser uma coisa muito boa. Então é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.